agora no Metrópolis. Eu prefiro a água, eu acho a água um troço mais sincero. A gente consegue enxergar no fundo do copo. Uns 10 anos, talvez, para cá, que eu alimento a ideia de adaptar uma entrevista para os quadrinhos. Mas isso ganhou muita força com a morte dele em 2010, que foi o momento em que eu revisitei essa entrevista. Ele escreveu aquele ensaio da estética do frio. Me incomodava que toda a música do Sul que o Brasil reconhecia como nossa, ela tinha que sempre ser folclórica, gauchesca. Velho porongo crioulo, te conheci no galpão, trazendo meu chimarrão. Boa noite. O Metrópolis de hoje começa com uma ideia diferente do jornalista Fábio Massari e do ilustrador Luciano Tomé, que é transformar uma entrevista de quase 50 minutos em uma história em quadrinhos. E o personagem é nada mais, nada menos que Malcolm McLaren, um empresário de bandas como Sex Pistols e New York Dolls, conhecido como o pai do punk rock. Como é que foi a ideia, disso aqui? Virar quadrinho, transcrever... Eu sou como muitos de nós, né? Sou entusiasta dos quadrinhos, sempre tive vontade de fazer algo nesse universo. E de uns tempos, bons 10 anos talvez, para cá, que eu alimento a ideia de adaptar uma entrevista para os quadrinhos. Mas isso ganhou muita força com a morte dele em 2010, que foi o momento em que eu revisitei essa entrevista e percebi mais uma vez a importância desse material do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conteúdo. Ele falou tanta coisa e tanta coisa legal, ele conta praticamente algo dos últimos 50 anos da nossa história da cultura e da contracultura, um cara que esteve ali no meio. Putz, uma entrevista em quadrinhos, isso aí vai ser difícil, hein? Coisa estranha, inusitada. Mas não precisei nem terminar, assim, no início da entrevista, meu Deus, isso aqui é um prato cheio, é muita coisa, muita coisa. O cara fala de tudo, absolutamente, referências, 1000 citações, 1000. É uma situação estática, né? A gente está ali sentado, um de frente para o outro, né? Mas ao mesmo tempo tem tanto movimento aí, tem tanta coisa acontecendo que só mesmo uma visão de quadrinho mesmo para captar tudo. Esse sou eu. Os Estados Unidos não entenderam os Sex Pistols. Foi uma época em que os Pistols eram considerados uma aberração que divertia as pessoas. O que ele revelou sobre os Pistols? Acho que é um pouco daquilo que a gente sempre ouviu ele falar, né? Uma relação que, a grosso modo, era quase de amor e ódio num determinado momento, né? Ele tinha um amor ali por algo da criação, mas ao mesmo tempo, depois as relações e a própria história da banda fez com que com esse relacionamento entre eles fosse uma coisa, né, cheia de fricções e diferenças, né? Apesar de toda a importância histórica dentro da cultura pop do mundo, o Malcolm McLaren se diz um grande amador. Eu acho, então, que se ele for um grande amador, ele é o maior amador do mundo no sentido de armar situações. Como é, por exemplo, esse disco que ele está lançando no Brasil, que se chama Paris. Nobody in England would ever... Ninguém na Inglaterra sonharia em fazer um disco sobre Paris, diz Malcolm. Mas como ele é um homem perverso, decidiu. Paris é uma cidade amiga e sempre esteve aberta para ele. Que legal, você conversou também, olha, que bom. Não foi uma entrevista longa como a sua. Não tem o bruto para o Luciano transformar em HQ. Mas eu não peguei autógrafo. Sabe que depois eu me perguntei na amiga, por que você não pediu um autógrafo para ele? Exatamente, tem muita gente que fica com vergonha. Eu não tenho vergonha. Não, também não tenho, é que não ocorreu mesmo. E ele me autografou o disco para mim, que eu tenho com muito orgulho, evidentemente. Que legal, Cunha. Adorei isso aí mesmo. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say... Muito
que a gente vê acontecendo hoje em dia foi mais ou menos esse cara que inventou e que sacou antes de muita gente, né? Então, para além do cara do Sex Pistols, é um agitador cultural de verdade, né? Se tem um cara que poderia ser chamado de agitador cultural ou contracultural, para valer, era esse cara. Bom, agora a gente fala de teatro em Também Queria Te Dizer. Emílio Ortiolo Neto interpreta Pádua, que é um artista plástico que escolhe cartas de outros homens para montar uma instalação. Assim, ele vivencia o relato dos autores. A peça é baseada no livro Tudo Que Eu Queria Te Dizer, da escritora Marta Medeiros. O Emílio está aqui no estúdio para conversar comigo. Boa noite, Emílio. Boa noite. Prazerzaço estar aqui. Prazer ter você aqui, e você está comemorando os seus 25 anos de carreira. Ele começou muito garoto, 15 anos de idade. Pois é, tô com 40, né? Acabei de fazer 40. E escolheu um texto da Marta Medeiros, por quê? Cara, porque a Marta Medeiros é uma autora que fala direto aos órgãos com simplicidade e poesia. Fala direto aos órgãos. Exatamente. Ela vai assim? pro teu coração, pro teu pâncreas, pro teu fígado. E no meu espetáculo a gente conversa diretamente com as pessoas e quer tocar as pessoas nos seus órgãos. Então, estou muito feliz de estar podendo fazer esse espetáculo, desse grande exercício de atuação, na verdade, um desafio, né? Fazer um monólogo, toca o terceiro sinal, não dá para fugir. Toca o terceiro sinal e é mais ou menos isso que vocês veem. Vamos lá, quero ver. Prezados senhores, poderia apenas escrever: venho por meio desta solicitar a minha dispensa do quadro de funcionários da empresa. Mas seria uma carta de demissão como qualquer outra, e eu nunca fui um funcionário como qualquer outro. Essa música do Neil Young, né? Into the Black, mas aí no caso é o Chromatics, que é uma trilha incrível do Plínio Profeta. Uma trilha bem rock and roll, a gente estava vendo rock and roll ali. Isso, Sex Pistols, o velho e bom Fábio Massari, que sabe tudo do rock. Isso. Né? E são 6 personagens, são 6 cartas que esse artista plástico escolhe. Isso. E... assim, Também Queria Te Dizer é um espetáculo que... um espetáculo de cartas, que a gente tirou essas cartas do livro Tudo Que Eu Queria Te Dizer, que é um best-seller da Marta Medeiros. Tem as cartas femininas e as cartas masculinas. As cartas masculinas eu escolhi, juntamente com o meu diretor, Vitor Garcia Peralta, justamente por tocar diretamente ao público, nos órgãos, e de uma forma mais sensível, mais artesanal. A peça, ela fala com poesia e com simplicidade. O Pádua é um artista plástico que recebeu uma crítica negativa, e ele desabafa para o seu Marchand tudo o que ele queria dizer. Então você imagina tudo que você sempre quis dizer para o seu chefe, para sua esposa, para o seu melhor amigo, para uma pessoa que você sempre quis dizer tudo e nunca teve a possibilidade de contar. Ali no teatro a gente conta. Então eu acho que talvez os homens, eu me expresso melhor particularmente através da escrita. Acho que tenho coisas que são mais difíceis de serem ditas, e acho que talvez escrevendo eu me comunique melhor. E a Marta Medeiros, ela colocou essas palavras... E a Marta Medeiros falando para homens, vamos dizer assim? Falando para homens. Para homens, e porque para ela mulheres, é conhecida... né? Sim, para mulheres também, lógico, mas ela é conhecida como uma autora que escreve... De mulherzinha, de mulherzinha, né? Não, é uma autora que vai... Ela até quando foi assistir o nosso espetáculo aqui em São Paulo, ela até agradece, ela falou: Milhão, poxa, que legal de vocês estarem mostrando um lado que eu tenho, porque muita gente acha que eu escrevo só para mulher. E a Marta Medeiros é uma autora tão brilhante que ela escreve absolutamente para todos, para o ser humano de uma maneira geral, homem, mulher, não importa. As pessoas se identificam, é impossível não se identificar com o que é dito ou não ter passado, ou não conhecer pessoas que passaram por situações similares. Eu tenho feito um bate-papo. Logo após o espetáculo, isso é muito legal. É muito legal. Eu vi o espetáculo do Fagundes, Vermelho. O Vermelho, e eu achei tão legal ele falando com o público. Eu acho tão bonito o artista quando ele tira
aquela parede, né? E se comunica e traz o público para perto. A gente, depois do espetáculo, a gente bate um papo escutando elogios, críticas, falando um pouco do processo de criação do espetáculo. O espetáculo tem 52 minutos. É um espetáculo simples. É curto. Artesanal. Mas é um monólogo. E que, cara, é tão legal de ver a cara das pessoas depois. Pois é, não, eu sempre fico pensando. Eu perguntei uma vez para Regina Braga e ela disse que fez um monólogo. Elizabeth Bishop. Isso, e que ela se perdeu porque um fotógrafo começou a fotografar e ela perdeu o texto, meu. Tem, cara. Tem. Você tem que estar completamente ligado, antenado com tudo. Não dá para brincar, não dá para pensar na pizza que você vai comer depois, quando acabar. Você tem que estar realmente... Eu acho que talvez seja um dos momentos mais importantes da minha vida, da minha carreira nesse momento no teatro. É uma entrega absoluta. Eu produzo esse espetáculo também. Você é produtor? Sou produtor e sou ator. Você acabou de fazer um filme? Acabei de fazer um filme. Que é? O Por Trás do Céu, um longa-metragem com direção do Caio Só. Que é Você é produtor também? Sou produtor também do filme. Você tem produzido todos o que você tem feito? O que eu tenho feito ultimamente, sim, no teatro e no cinema. O Yaiku Meu, que foi o penúltimo filme que eu fiz, eu era produtor associado. Mas agora, Por Trás do Céu, eu sou produtor junto com o Caio Só e com a Elixir Entretenimento, com o Denis Feijão. Nós somos sócios e ali, quando você tem a possibilidade de contar a história, de viver os personagens que você quer, só assim eu acho que você consegue... Só se produzindo você consegue fazer isso. No teatro, eu não vejo outra alternativa senão se produzir para contar as histórias. A televisão nem sempre você é chamado para aquilo que você quer. Claro. E no cinema, o cinema é caro, é difícil. Aí, como eu deu dinheiro, se pagou, porque foi um sucesso. Pagou, foram 2 milhões e 700 mil bilhetes, né? Foi um puta sucesso. E a gente, ano que vem, a gente vai fazer a primeira 13 episódios para televisão. Vamos começar a rodar em cinema. Eu vi em algum lugar você falando dessa coisa das comédias no Brasil, que na verdade estariam saturando. Você acha isso? Eu acho que eu acho que o pessoal meio que viu é como tudo na vida, né? Acha um determinado... vamos fazer comédia. Aí botam 10, 15 comédias, sendo que uma ou duas têm substância, tem realmente algo a ser dito. E as outras são imitação da imitação da imitação, e vira uma bobagem, ou seja, gera um congestionamento, gera um desinteresse do público de uma maneira geral. Eu acho que está acontecendo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que partir obviamente, por movimentos que são internos, necessários de cada artista, mas que vão contra esse congestionamento. Sair da via onde todo mundo vai, procurar alternativas. Claro. Né? Ganha bastante dinheiro e depois faz o que gosta, como você está fazendo agora no Teatro Faz teatro, né? Faz teatro. Eu acho que o teatro é a verdadeira casa do ator, é onde a gente pode contar as nossas histórias, onde ninguém te edita, ninguém te corta. Claro. Né? Ele quase não faz nada, agora está com tempo livre, então resolveu até dirigir o espetáculo. Estou começando ontem. Foi o primeiro ensaio do espetáculo que eu estou dirigindo, minha primeira direção. Lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro, chama-se Atrás da Porta. Eu vou lá assistir você. Por favor. Vou mesmo. E todo o nosso público aqui de São Paulo... Todos convidados. Convidados vocês, lá no Eva Hertz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Obrigadão, hein? Beijo. Alô. Bom, Metrópolis faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para mostrar a exposição A História da Cannabis, uma planta proibida que chegou a São Paulo. Até já. Bom, e pela primeira vez, parte do acervo do Museu da Maconha de Amsterdã é exposta fora da Europa. A exposição A História da Cannabis, uma planta proibida, apresenta em São Paulo uma seleção de itens históricos e modernos pertencentes ao Hash Marijuana and Hemp Museum, um dos pontos turísticos mais visitados de Amsterdã.
A mostra chega ao Brasil no momento em que a discussão sobre descriminalizar ou não a maconha vem avançando e revela que a cannabis é muito mais do que uma erva. Maconha é uma planta super versátil, que é usada historicamente pela humanidade e que tem grandes potenciais que podem ser explorados. Tecido, papel, remédios e até peças para carros. O potencial da cannabis se traduz em mais de 25 mil produtos. A exposição multimídia A História da Cannabis, uma planta proibida, é bem abrangente ao mostrar para que serve a maconha. Tem desde vidrinhos de remédios do começo do século XX, final do século XIX, que mostram que a maconha já era usada como medicina há muito tempo. Tem pedaços de tecido, cordas, muitas fotos, tem alguns cachimbos, tem livros que ilustram e detalham essa história do ponto de vista medicinal, industrial, histórico e cultural e também da própria proibição da maconha ao longo desse último século. Pouca gente sabe que a maconha passou a ser considerada ilegal, muito mais em decorrência de fatores políticos e econômicos do que pela droga propriamente dita. A gente tem umas publicações da década de 50 e 60, quando os Estados Unidos fez uma campanha muito forte de demonização da maconha, principalmente para gerar uma discriminação em relação aos imigrantes mexicanos, que eram os consumidores tradicionais da erva. Então, a grande parte desses mitos que a gente sustenta hoje em relação à maconha vem dessa época e dessas campanhas, que queima neurônio, que você fica louco, que você quer atacar os outros. Pensar no mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Com a mostra, que vai até 4 de julho, estão sendo exibidos vários documentários. A maconha tem efeitos medicinais muito claros. Using illegal drugs is against the law. And when you're caught, you will be punished. E há debates programados. O neurocientista americano Carl Hart inaugurou a tribuna na abertura da exposição. Professor titular da Columbia University, Carl Hart vem da periferia de Miami, onde conheceu de bem perto as drogas que estuda há mais de 2 décadas. I realized that drugs wasn't the most important issue. Drugs are so unimportant. The important issue is that drug policy had been used as a tool to continue to marginalize people, poor people primarily, people who are not doing well in the society. So it's not even about the drugs. Existe um debate global sobre isso, né? Nos Estados Unidos já tem 22 estados com a maconha medicinal regulada, 2 estados que, se você tiver mais de 21 anos, você pode comprar maconha como você compra álcool. O Uruguai, em dezembro, se tornou o primeiro país do mundo a regular completamente a cadeia produtiva da maconha. E aqui no Brasil, que a gente estava meio fora de compasso nessa discussão global, finalmente a gente vê esse assunto ganhando as manchetes, tem projeto de lei no Congresso hoje. It's a new moment in our history. We are getting new and better information about these things. The regulation, the way that we have done previously, prohibit these things. They don't make logical sense. And if it doesn't make logical sense to a wide number of people, things are going to change. E um dos destaques do Festival Inédit de Documentários Musicais, e que esta semana rola em Salvador, é A Linha Fria do Horizonte, filme dirigido pelo Luciano Coelho e que investiga a forte ligação que une as culturas do Uruguai, Argentina e do sul do Brasil, principalmente por meio da música. Participam vários artistas dos 3 países, entre eles o gaúcho Vitor Ramil e os irmãos Jorge e Daniel Drexler, os 2 do Uruguai. Quem veio para a exibição de A Linha Fria do Horizonte, em São Paulo, foi o Daniel Drexler, com quem eu conversei. Los países están empezando a buscar los puntos de encuentro, ¿no? Entonces Argentina se está encontrando con Brasil, Uruguai com Argentina, com Brasil. A Linha Fria do Horizonte é um filme do Luciano
Coelho, o Daniel participa. Você viu o filme por inteiro pela primeira vez aqui no Brasil. O que você achou, Daniel? É um documento de um momento histórico que vai ganhando importância. Acho que foi no ano 2003, quando eu ouvi pela vez primeira uma música do Vitor Ramil. De Porto Alegre, trago sozinho verde do Chile. E foi como, cara, esse cara está fazendo do outro lado da fronteira a mesma coisa que a gente está tentando fazer. Está tentando dar uma visão cosmopolita, cidadão, para os gêneros e raiz folclórico da Bacia do Prata. Chega em ondas a música da cidade. Ter encontrado aquele universo musical que acontece lá no sul, que tem tanto que ver com o universo musical do Uruguai e do centro da Argentina, foi como achar, eu não sei como se diz em português, mas o eslabão perdido, né? O que está faltando, o que estava faltando para a gente fazer a conexão com o resto do Brasil. Yo conozco a Vitor Ramil en Buenos Aires, los dos fuera de nuestro territorio natural, digamos, ¿no? Quedé muy impresionado, ¿no? No lo conocía y me produjo una identificación gigantesca que dura hasta el día de hoy. Vengo de un prado vacío, un país com o nome de um rio. Jorge Drexler é praticamente um compositor brasileiro. É um compositor brasileiro, nascido no Uruguai, pode-se dizer uma coisa assim, com toda a influência de milonga e tal. Mi abuelo nació en Tacuarembó, en una zona fronteriza donde se hablaba portuñol. Eu acho, inclusive, que ele é mais brasileiro que eu. O tango dos guarda-chuvas na praça. Quando ele escreveu aquele ensaio da estética do frio, me incomodava que toda a música do Sul que o Brasil reconhecia como nossa, ela tinha que sempre ser folclórica, gauchesca. Então a ideia de uma estética do frio, de buscar uma estética do frio, começa um pouco por essa necessidade de reagir ao estereótipo do Rio Grande do Sul, ao estereótipo do gauchismo e também reagir ao estereótipo de brasilidade, né? Velho porongo crioulo, te conheci no galpão, trazendo meu chimarrão. Eu acho que o Luciano teve a inteligência de perceber que alguma coisa interessante estava acontecendo lá no Sul e que tem uma singularidade, tem uma particularidade muito forte, porque é uma comunhão de identidade, uma troca de trabalhos e de experiências entre músicos de 3 países diferentes, com 3 fronteiras, Brasil, Argentina, Uruguai, mais uma fronteira linguística e, mesmo assim, com uma comunhão de identidade surpreendente. Muito bem, o Festival de Cinema de Cannes começou ontem com desprezo e até vaias pelo filme de abertura. O filme de abertura foi Grace, a Princesa de Mônaco, que retrata um período da vida da princesa Grace Kelly. Hoje foi a vez da coletiva de imprensa de Timbuktu, de Abderrahmane Sissako, que está na competição oficial. O filme mostra o cotidiano do Mali, país invadido por fundamentalistas islâmicos. O Sissako se emocionou ao falar do seu longa. Veja o que ele disse na coletiva, que a gente volta após o intervalo. Pleure à la place des autres aussi, c'est ça. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous, on s'approprie tout quand même. Hein. C'est ça qui est... Après, tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent, qui ont vécu, en tout cas au quotidien, ces moments-là, et qu'ils n'ont pas vécu un jour, 2 jours, ils ont vécu. Et ils ont fait un combat silencieux. De volta com Metrópolis e Escape, o disco de inéditas de Michael Jackson chegou às lojas brasileiras nesta semana. O trabalho póstumo resgata músicas nunca lançadas do rei do pop, que receberam um tratamento mais contemporâneo por diversos produtores badalados.
Uma das músicas, que é a Love Never Felt So Good, tem uma versão em parceria com Justin Timberlake. Essa faixa ganhou um vídeo, inclusive, esta semana. Veja que o clipe tem várias referências a outros clipes do Michael. E é com ele que a gente encerra o programa de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Let me see you move. Come on.